Certo, vamos falar mais sobre o Campeonato Brasileiro, então? Vamos dar uma olhadinha nessa oitava rodada? O Campeonato Brasileiro já vai se encaminhando aí, né? Essa primeira fase aí vai chegando ao fim, oitava rodada. Palmeiras com 16 pontos na liderança, junto com o Bragantino, e o Flamengo aparece com 14 pontos. E neste fim de semana a gente tem jogos importantes. Ó, Fortaleza e Juventude, sábado às 4 da tarde. Presidente Vargas. Às 6 da tarde, Mirassol e Corinthians. Às 6h30, na verdade, Grêmio e Bragantino. E no sábado também, às 6 horas, Vitória e Vasco. E às 9 da noite, Flamengo e Bahia. A gente vai mostrar outros jogos ou só o jogo? Ah, temos aí, ó, domingo. Sport e Cruzeiro às 4 da tarde. Às 5h30 tem o clássico Palmeiras e São Paulo. Mesmo horário de Atlético Mineiro e Fluminense. Às 8 da noite, no domingo, Botafogo e Inter. E na segunda-feira, fechando a oitava rodada, Santos e Ceará. Queria falar sobre o Flamengo, hein, PVC? Flamengo que pega aí o Bahia, Flamengo que vem nesse momento de primeira, dá até para colocar uma crise aí por conta do desempenho na Libertadores. É um jogo em que o Flamengo precisa se provar e vencer para dar essa tranquilidade ao Felipe Luiz? O que eu acho mais curioso desse jogo Flamengo e Bahia é que tanto o Flamengo quanto o Bahia têm características semelhantes no sentido de construírem muito o jogo e não conseguirem finalizar, não conseguirem resolver. Mas o Bahia muito mais do que o Flamengo. A torcida do Flamengo está muito mais brava do que a torcida do Bahia por causa disso. Você fala, o time cria, não consegue finalizar. Mas é o segundo time do Campeonato Brasileiro que mais finaliza certo e tem o melhor ataque do campeonato. O Bahia é diferente. O Bahia é um time que constrói muito e não consegue finalizar mesmo. O Bahia é o quarto time do campeonato que menos finaliza. E é a frase que eu usei porque eu ouvi, que é um time que liga uma usina para acender uma lâmpada. Trabalha, constrói, cerca, chega, entra na área, não finaliza. E são dois times que vão se enfrentar no Maracanã às 21 horas. Só que o Bahia tem mais problemas, né? Porque o Flamengo não vai ter o De La Cruz suspenso. O Flamengo não tem o Everton Cebolinha machucado, mas o Flamengo, fora isso, tem o time dele. E o Bahia não tem Caio Alexandre suspenso, o Bahia não tem Santiago Arias, não tem Gilberto machucados, não tem Canu machucado, não tem... tem mais um suspenso. Tem mais um suspenso além do Caio Alexandre. Então, o time tem muito problema para montar uma equipe que seja capaz de corrigir esse defeito. O Flamengo é muito favorito desse jogo. E ainda sobre o Mengão, queria trazer aqui o mercado da bola, Hernan. Nessa busca dos reforços pelo Flamengo, como é que está a situação do Jorginho, que você já trouxe para a gente que estava tudo certo, né? Quero saber se já tem data para ele chegar, como é que está essa situação. João Félix ficou um pouco mais distante e já montando a barca aí do Flamengo, a gente até está vendo a tarde aqui, o Flamengo busca reforços e pode liberar Michael e Cebolinha envolvidos nessa negociação. Michael que vem sendo bastante questionado pela torcida, anda numa fase meio em baixa, quando o Felipe Luiz o utiliza, a torcida não gosta e de fato ele vem tendo um desempenho aí que vem deixando a desejar. Como que estão essas situações do Flamengo? Do João Félix é aquilo que a gente falava, né? E na minha apuração, uma pessoa do Flamengo me dizia: ó, uma operação complexa, financeiramente é difícil. O Flamengo vê brechas pela questão das primeiras conversas, mas aí depois acabou que ficou mais difícil. E uma situação importante também, né? Além do financeiro, que foi o que acabou pegando, o principal, convencer o jogador a vir para o Brasil, é um mercado diferente, tudo bem que tem um Boto lá que conhece muito bem ele, o Zé Boto, diretor do Flamengo, mas assim, era uma negociação que o Flamengo já entrou muito com cautela, muito com o pé no chão, sabendo que ela poderia não andar a qualquer momento, como está acontecendo agora. A questão do Jorginho é a chegada dele, né? Então, assim, o Flamengo espera ele para esse período de preparação para o Mundial. E ele também tem uns dias ali de descanso e tal, que ele já tinha combinado. Então, são questões muito, muito pequenas, assim, muito sensíveis, mais da questão pessoal mesmo do jogador, mas ele vai chegar ao Flamengo e tá tudo certo, vai ser jogador do Flamengo. No Cebolinha e Michael, o que é curioso é que, assim, são dois jogadores
Não é que o Flamengo está fazendo barca para sair jogadores, para eles irem embora, não estão sendo descartados. O que eu apurei é que são 2 jogadores que o Flamengo, assim como o Félix Torres, topa fazer negócio. Com o Félix Torres, no caso do Corinthians. O Flamengo, no começo do ano, escutou do Michael que ele gostaria de ouvir propostas, só que o Flamengo acabou segurando o jogador. E agora é um cenário completamente diferente. Se vier proposta legal, se vier um mercado bacana para o Michael, o Flamengo não vai segurar, o Flamengo não vai fazer força para segurar o jogador. A mesma coisa se aplica ao Cebolinha. E também não tem nada a ver o fato dele ter falado lá na Arena do Grêmio que sente saudade desde que saiu de lá. Aí ele falou aquilo lá muito mais num sentido de fazer média, né, no bom sentido com a torcida, já que ele gosta de lá e teve uma passagem vitoriosa. Né? Então, assim, outro jogador que também não teve sequência, teve muitas lesões, não engatou no Flamengo, quando parecia que ia ser aquele Cebolinha que a gente viu chegando na seleção, tinha algum problema, alguma lesão e ele ficava fora. Então, assim, o Flamengo topa também se vier uma proposta legal para o Everton Cebolinha. São 2 jogadores que o Flamengo olha muito para eles para o mercado, mas não são 2 jogadores descartados pelo clube, é importante dizer isso. São movimentos que para o Flamengo valem a pena, tanto essas saídas quanto chegadas, PVC, num resumo assim dessa história toda? Eu não mudaria o elenco do Flamengo, não tiraria Everton Cebolinha nem Michael. Se você tiver que fazer uma conta de abrir mão de um salário para chegar de outro, abriria a mão do Michael para chegar o João Félix, mas não do Everton Cebolinha. Então, o Flamengo a gente está passando, a gente passa os últimos 6 anos dizendo que o Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro. As crises do Flamengo são muito repentinas, assim, podem. Eu vou voltar ao que a gente disse ontem. O Flamengo vai ter um problema se ele não passar da fase de grupos da Libertadores. Grande problema. Mas ele estava na mesma posição no ano passado. Tem até outra coincidência, né? Quem estava em primeiro lugar, quem estava à frente do Flamengo no grupo no ano passado era o Palestino do Chile. Em primeiro estava o Bolívar e em segundo o Palestino. É que no ano passado estava 8 pontos do Bolívar, 6 do Palestino e 4 do Flamengo. Então, a distância era menor. O risco agora pode ser maior porque são 8, 8 e 5. Né? O Flamengo pode ser eliminado na próxima fase, na próxima rodada. Se o Flamengo perder da LDU no Maracanã, que não vai perder, teoricamente, e o Central Córdoba ganhar do Táchira, o Flamengo é eliminado na próxima rodada. Essa situação era possível no ano passado, mas não aconteceu. Mas a situação era parecida, era terceiro colocado do grupo. E não foi campeão da Libertadores, mas avançou para as oitavas e das oitavas para as quartas de final. Acho que é a mesma lógica agora. O João Félix é um jogador que o Boto conhece, que seria muito útil. Se tem que abrir mão de um salário para chegar o João Félix, você abre mão do Michael. Sabe o que eu estava pensando também? Essa história toda do assalto, que foi um episódio grave de violência que os jogadores do Flamengo sofreram quando estavam voltando da Argentina. O carro do goleiro Rossi, né, os bandidos atiraram contra o carro. A gente trouxe essas informações aqui ontem no De Primeira. Falamos bastante sobre isso, inclusive. E eu fico pensando no cara que quer chegar. Essas informações hoje circulam, né? Eles veem essa violência toda, esse nível de insegurança que a gente vive. Isso chega para os jogadores, Hernan? Porque pensando aqui no João Félix, que vai vir para o Brasil, o Jorginho também. Essas informações chegam para o cara, tipo, poxa, será que eu vou me arriscar desse jeito, vendo isso que está acontecendo? Porque ontem poderia ter acontecido uma tragédia, de fato. O que vai fazer, pelo menos eu tenho essa percepção, e obviamente o Flamengo também tem esse cuidado de que o jogador fique tranquilo em relação a isso, né? Não podemos tratar o caso do que aconteceu com o Rossi como um caso isolado, e sim algo que tem que ligar um sinal de alerta muito grande, né? Mas assim, nada que vá fazer, por exemplo, não é por isso ou não vai ser por isso que o João Félix não vai dar andamento na conversa com o Flamengo. Não é por isso que o Jorginho não vai vir para o Brasil, ou pelo menos não há nenhum indício disso. O Flamengo não recebeu isso. O Flamengo trabalha em relação a, obviamente, conversar e entender o que aconteceu, e os próprios jogadores se falam também. Então, essa é uma situação à parte.
que obviamente a gente precisa falar, precisa ter a atenção, mas não é algo que vá fazer mudar o rumo de uma negociação nesse momento. E o Flamengo, inclusive, ele está reforçando, está revendo os protocolos de segurança dos atletas, né, nas viagens, especialmente nos desembarques, para que eles fiquem em mais segurança, o que é fundamental, né?